Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, e queremos solicitar aos irmãos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, assista o vídeo até o final e faça um comentário que venha nos ajudar a prosseguir nesta missão. E, além disso, você também compartilha, deixa um like e inscreve-se em nossos canais. Nós contamos com a sua participação em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, nós estamos na lição de número 10. Lição essa que tem como título a promessa do Espírito Santo. Nós sabemos que desde o Antigo Testamento há diversas passagens bíblicas que apontam para esse grande acontecimento do derramamento do Espírito Santo, que cumpriu-se no dia de Pentecostes e que Jesus também falou sobre este assunto, deixando bem claro aos seus discípulos que ele haveria de enviar outro Consolador. Ok? E o nosso texto áureo, ele já dá este pontapé inicial, dizendo assim, em João capítulo 20, versículo de número 22. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Este fato que ocorreu nesse dia não foi exatamente ainda o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, aquilo que nós temos escrito pelo profeta Joel. Mas Jesus já dá uma ideia, quando ele diz isso aos seus discípulos, do que haveria de acontecer, e também mostrando que os discípulos teriam uma nova vida quando ele diz recebei o Espírito de vida, que dá uma nova dinâmica à vida ou à direção do homem, ok? Na nossa verdade prática está escrito assim, a promessa do Pai não se restringiu a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependerem. O comentarista coloca essa verdade prática, porque nós encontramos algumas igrejas tradicionais, elas insistem em ensinar que a promessa do Espírito Santo ficou restringida à igreja de Atos dos Apóstolos, que foi a igreja do primeiro século. E isso não é verdade e nem tem base bíblica, ok? Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo. E como eu já disse aos irmãos, o nosso vídeo gira em torno do título da lição, texto áureo, verdade prática, onde nós colocamos comentários intercalados em dias e dias de cada da semana. Por isso é necessário assistir o vídeo até o final. Vamos lá. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus garante que enviará outro Consolador, o Espírito Santo, baseado em João capítulo 14, versículo 16 e versículo 26, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aqui é interessante dizer que Jesus diz outro Consolador,
Porque quando aqui Jesus estava junto com os seus discípulos, de forma física, quem consolava os discípulos era Jesus. Quando ele estava de partida, nós devemos lembrar que os discípulos se entristeceram. E Jesus os consolou dizendo: não se preocupe, vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão só. Até aquele momento, quem os consolava era Jesus, de forma física. E aí, depois da partida, Jesus não somente enviaria o Consolador para aquele grupo de 12, como também para que todos aqueles que aceitassem a Jesus recebessem esse Consolador. Por isso, a igreja está de pé e caminhando até os dias de hoje, porque a igreja se move porque é consolada por este Consolador, o Espírito Santo. O versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, além de nos consolar. E o consolo é justamente nesse sentido, nos fazer lembrar das promessas, das verdades, das maravilhas. E por isso é que João, ele escreve no versículo 26, ele vos fará lembrar. E todos quanto aceitam a Cristo e têm uma longa experiência com ele, há de convir que sempre que estamos passando por alguma dificuldade, o que nós nos lembramos é da palavra de Deus e das suas promessas. Então, nós precisamos estar cientes de que esse Consolador está conosco. Na terça-feira, a meditação diária diz: o Espírito Santo habita em nós e nos purifica. Baseado em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17 ao 19, que diz assim, ó: mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Prostituição aqui, ela tem dois sentidos. Ela tem sentido de prostituição espiritual e prostituição também no sentido físico, carnal. Porque o homem se prostitui espiritualmente quando ele começa a idolatrar, ter ídolos na sua vida. E fisicamente ele se prostitui quando ele começa a ter relacionamento fora do seu casamento. Aí, prostituição do corpo, no que diz respeito ao nosso corpo físico, é porque você tem relacionamento com a pessoa que não é legitimamente casada consigo. E no sentido espiritual, por causa da questão do relacionamento, tanto com o mundo como com as idolatrias do mundo. Ok? Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: a capacidade vivificante do Espírito Santo, baseada em Romanos capítulo 8, versículo de número 9 ao versículo de número 14. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificade as obras do corpo e vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Diversas lições podemos extrair desta meditação da quarta-feira, e dentre essas diversas lições é que para que se torne filho de Deus, precisa dar manutenção ao Espírito que dele recebeu, que é o Espírito Santo. Então, no final do versículo ele diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são feitos filhos de Deus. Nós temos que tomar sempre a direção que o Espírito nos dá, que o Espírito Santo nos dá, para que nós possamos permanecermos como filhos de Deus. Ok? Vamos seguir na quinta-feira a nossa meditação diária. Diz: o Espírito Santo molda em nós o caráter de Cristo, baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 22. Que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí nós podemos extrair nessa nossa leitura diária deste dia, da quinta-feira, a seguinte lição: os que estão na carne alimentam sentimentos os quais são produzidos pela carne, e os que estão no Espírito alimentam sentimentos os quais são produzidos pelo Espírito. Mas tudo isso acontece em um só ser, nós, seres humanos. Tanto o corpo físico, o corpo carnal, a natureza carnal, melhor dizendo, a natureza carnal e a natureza espiritual está em um mesmo corpo. E aí, o que nós aprendemos é que esse corpo, ele precisa vencer para um dos dois lados, porque todos os dois lados querem se manter ativo, e para se manter ativo, precisa ser alimentado. Então, a quem eu mais alimento, esse terá mais força. Amém? Vamos seguir. A sexta-feira a nossa meditação diária diz: a promessa de receber poder por meio do Espírito, baseado em Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 8, que diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que dele disse: de mim ouviste, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Aqui o Espírito Santo já é apresentado, já não mais no papel de consolador, mas no papel de capacitador, de orientador e também de operador de poder, porque o Espírito ele opera em diversas áreas para que o Evangelho ele tenha sucesso na sua missão. E nós temos que estar prontos para que o Espírito assim haja em nossas vidas, ok? E finalmente, queridos, no sábado, a nossa meditação diária diz o maravilhoso derramamento do Espírito Santo, baseado em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O que nós podemos aprender aqui é que a língua que eu falo, não falo porque eu quero. A língua que eu falo no que diz respeito a línguas estranhas, eu falo porque o Espírito concede, ou seja, a língua que nós falamos popularmente chamamos de língua estranha, nós não falamos em língua estranha porque nós queremos, mas sim porque o Espírito concede que falemos, ok? Deus abençoe, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical.